Estou com uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você hoje. Então, se você pode, abra a sua Bíblia aí, no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Eu estou com um voucher aqui para os homens. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Algum homem fazendo aniversário? Homem fazendo aniversário? Fez ontem? Vai fazer amanhã? Ninguém? Se eu falar esse mês, vai vir uns 20 aqui, não? Pelo amor de Deus. Depois de amanhã, tem alguém que faz aniversário? Algum homem? R$35 por mês que vem. Vou dar para o meu amigo Rodrigo aqui, que veio do Rio de Janeiro, está de volta aqui, o homem da Facilita. É isso aí, maravilha. Mês que vem? Mês que vem. Valeu. Atitude. Êxodo no capítulo 3. Êxodo no capítulo 3. Eu estava em casa hoje à tarde, minha esposa estava em viagem, viajou com algumas irmãs, foi num congresso e estava com as crianças esse fim de semana e eu fiquei com os dois e foi doideira, hein? Meu Deus! Isso é pra gente valorizar mais, né, gente? E aí, cuidando da Mirella, para ontem a gente ir no shopping e de repente fui dar uma ajeitada no cabelo da Mirella. Falei, Mirella, vem aqui, minha filha. E aí peguei, comecei a ajeitar, passar um creme e ela falou, papai. Eu falei, o que, minha filha? Papai, papai. Eu falei, o que, minha filha? Isso é hidratante, papai. E eu passando na cabeça dela. É esse aqui que passa, papai. 4 anos. Falei, minha filha, como é que a gente faz agora, minha filha? A trança já está pronta. Joga por cima. Meu Deus. No final deu tudo certo. Graças a Deus. Glória a Deus. E aí hoje à tarde eu assisti um filme até antigo, mas que trouxe para mim um pouco de reflexão. O Will Smith esteve no Brasil por esses dias aí, e eu assisti o filme. É um filme de ficção científica. Eu até estava conversando com o Caleb ali, falando sobre esse filme. Além da Terra é o nome do filme. E esse filme passa, vou dar uma sinopse para você aqui, para nós, a ideia de que eles moravam numa galáxia distante e foram fazer um treinamento em um outro lugar e levaram uma espécie de fera para fazer treinamento com os soldados. E essa fera, eles acabaram parando na Terra e essa fera, ela destruiu muitas civilizações, é uma espécie de monstro. E é curioso, eles chamam de ursa. É curioso porque esse animal, essa fera, ela é cega. E ela só consegue destruir as suas presas através do feromônio que o ser humano emite através do medo que ele sente. Então a fera é cega e ela só consegue destruir as pessoas que têm medo. E eu fiquei me perguntando sobre isso. Como seria a sua vida se você não fosse dominado pelo medo? Pergunta para quem está do seu lado. Como seria a sua vida se você não tivesse medo? Pergunta. Meu Deus. Porque se a gente parar para pensar e fazer uma analogia a esse filme, a gente vive num tempo onde essa fera que é alimentada pelo medo é a nossa própria consciência. Porque a nossa consciência, ela devora todo o sentimento de medo, produzindo em nós paralisação. O medo de não ser aceito pelas pessoas, o medo de tentar e fracassar, o medo de tentar e fracassar de novo, o medo de não conseguir, o medo que nos domina. E 2 Pedro diz que aquilo que domina o homem, do tal ele se torna servo. Se o medo domina você, você é escravo do medo. Se o medo de alguma forma se sobrepõe a você, o medo te paralisa. E eu queria falar sobre um personagem, ou alguns personagens bíblicos, que em algum momento tiveram muito medo. Então, se você abriu aí, Êxodo no capítulo 3, no versículo 5, se você achou, diz amém, só para eu saber. Então, na minha tradução está escrito assim: então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou
o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite, uma vez mais, assim como no culto das 10, pedimos que o Senhor fale conosco, porque a tua palavra é poderosa e ela tem poder, Senhor, para libertar de todo e qualquer medo. A tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Existem muitos amores, mas o perfeito, ele lança fora todo medo. Todo medo que nos faz fugir de um passado mal resolvido, todo medo que nos faz abandonar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, mas que nessa noite, Deus, todo medo possa ser jogado por terra e que possamos nos reposicionar para um lugar que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Queridos, eu queria falar sobre a maravilhosa graça, a extravagante graça de Deus que nos confunde, porque a graça de Deus, Fabiano, nos confunde. A graça que não é justa, essa graça que alcança os imerecedores, que alcança o ébrio, que alcança o pecador, que alcança aquele que verdadeiramente aos olhos naturais não merece, que alcança a todos que de alguma forma são alcançados e transformados por ela, por essa graça, e é justamente por causa dessa graça que nós estamos aqui. Uma graça que Paulo falou tanto sobre ela. E aqui nós estamos diante de um dos momentos mais importantes da história na vida de Moisés. Moisés, que o seu nascimento ele se deu diante de uma impossibilidade. Porque o faraó que havia assumido já não se lembrava mais de tudo aquilo que José havia feito pelos egípcios. E os hebreus, eles começaram a se multiplicar de uma forma absurda. E de repente eles tiveram medo de que os hebreus promovessem uma revolução e subjugassem os egípcios. E agora então, Faraó, ele determina que todo hebreu do sexo masculino ele fosse morto. Justamente no momento em que a sua mãe, Joquebede, estava grávida de Moisés. O seu nascimento foi cercado de impossibilidades. E Deus, que tinha um propósito na vida de Moisés, começou a escrever a linha da história de Moisés, não de uma forma reta, mas de uma forma improvável, Vinícius. Porque se Faraó estava em busca de Moisés para matá-lo, e lembrando que Faraó era um deus da época, que tinha o poder de dizer quem iria viver ou morrer, quem iria permanecer rico ou pobre. Mas a Bíblia fala, Vinícius, que Deus resolveu esconder Moisés de Faraó dentro do palácio. Exatamente no lugar onde Faraó estava. De uma forma improvável. Deus é especialista em confundir a lógica humana. Deus é especialista em confundir os homens para promover o seu propósito na terra. E a Bíblia diz que ele foi um príncipe hebreu, criado com a melhor educação da época, estudou na Universidade do Sol, formado em areógrafo. Moisés, poliglota, um guerreiro, um soldado, que agora com 40 anos de idade, sobre os seus ombros, muita expectativa de que ele seria o libertador da nação de Israel, de um subjugo de 420 anos. Você imagina como Moisés se sentiu? Afinal, provavelmente até os 8, 10 anos de idade, a sua mãe, Joquebede, o seu pai, Arão, e todos os hebreus da sua família contaram feitos sobre o Deus de Israel para ele. Ele era um hebreu. Ele era um conhecedor dos feitos do Deus Todo-Poderoso. E sobre ele havia uma expectativa de que ele, por estar na linha sucessória do trono do Egito, poderia libertar o seu povo. E um dia,
visitando as obras das cidades que estavam sendo construídas pelos escravos hebreus, ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele resolve se vingar ali. Moisés resolve permitir que aquilo que tem de pior nele seja derramado ali. Ele golpeou o egípcio e assassinou aquele homem, cobrindo ele com a areia do deserto. E no outro dia, ele se depara com 2 irmãos de sangue, 2 hebreus, discutindo. E ele diz: por que vocês estão discutindo e brigando entre vocês? E um deles diz para Moisés: você vai fazer o que você fez com o egípcio ontem também, nos matar? Nesse momento Moisés é tomado de medo, Tiago. E ele resolve abrir mão de uma posição, de um chamado, de um propósito, diante de um fracasso aos olhos dele. Moisés, ele abandona tudo. Moisés, ele resolve fugir de um chamado, fugir de uma vida que ele tinha, fugir de uma posição. Ele não precisava fugir, mas ele decidiu fugir, porque ele tentou começar o propósito de Deus na vida dele da sua maneira, na força do seu braço, com a sua capacidade humana, ou permitindo que as suas emoções o dominassem. Afinal, ele se tornou um assassino. E a Bíblia fala que Moisés, ele fugiu durante 40 anos de um passado mal resolvido. E quanto mais ele fugia, mais ele queria esquecer as promessas de Deus que estavam sobre a vida dele, esquecer talvez as palavras de pessoas que diziam para ele: você será o nosso libertador, esquecer as expectativas que foram criadas por ele, de que ele seria realmente um líder e um grande homem de Deus. E quantas são as vezes que nós fugimos de um chamado, fugimos de palavras que Deus faz questão de revelar a nós de formas improváveis. E agora, sendo um pastor de ovelhas no deserto lá do Sinai, de Midian, no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas de Jetro, ele vê uma árvore pegando fogo, e a Bíblia fala que Moisés vai em direção à sarça, e ao se dirigir a ela, Deus resolve falar a ele através da árvore pegando fogo, que não consumia. E Deus diz: Moisés, Moisés. E Moisés, assustado, não entendendo, e Deus fala para ele: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão. E Abraão, para você que talvez não saiba, é conhecido como o pai da fé. E a fé é uma das 3 virtudes teológicas: a fé, a esperança e o amor. Abraão é pai da fé, porque Abraão, aos 75 anos de idade, em Padã Arã, recebeu um comissionamento de Deus dizendo: sai daí e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Não deu maiores informações, não passou maiores detalhes, e simplesmente a Bíblia diz que Abraão, ele decidiu obedecer a Deus, saindo daquela posição em direção a uma palavra que ele havia ouvido de um Deus que ele ainda não havia conhecido. O seu pai, Terá, fabricante de imagens. Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, conta uma história de que um dia o pai de Abraão resolveu visitar uma outra nação, e Abraão ficou responsável pelo negócio da família. O pai dele fazia esculturas, assim como viajamos e na Via Lagos tem muitas lojas que ficam pelo caminho, de esculturas de barro, de panelas e também muitas coisas. O pai dele fazia esculturas de deuses. E a Bíblia fala, ou melhor, Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, diz que Abraão, quando o pai viajou, pegou uma marreta e quebrou tudo. E colocou a marreta em uma escultura grande que tinha. Foi a única que ficou viva. E Terá, quando chegou, falou: meu Deus, você acabou com tudo. Ele falou: não, foi ele que destruiu. A marreta estava na mão num deus de gesso lá. E aí ele falou: mas ele não pode fazer isso. Se ele não pode, ele não é um deus e não deve ser adorado. Moisés,
e eu queria que você pensasse junto comigo, carregava uma mochila de medo, de um passado mal resolvido, frustração, sendo considerado um assassino por ele mesmo, porque isso ele fez, sendo acusado pelo seu próprio povo, um desertor, alguém que abandonou o propósito, o chamado de Deus na vida dele. Você imagina os sentimentos de Moisés? Complexos de inferioridade, baixa autoestima, pena de si mesmo, autocomiseração, um fracassado, alguém que não fez nada que prestasse, alguém que estragou tudo na vida, e agora Deus o comissiona para uma grande obra, dizendo que ele seria o libertador, e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão. Esse Abraão que você conheceu, que os seus pais te apresentaram, que creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi um homem extraordinário. Abraão creu quando não era possível mais crer. E a Bíblia fala que pelos 24 anos esperando a promessa, quando já era velho de idade, cansado, quando o seu corpo não poderia mais ter virilidade de produzir uma semente, Deus permitiu que através da semente de Abraão, Isaac nascesse. E as experiências que Abraão viveu de fé são experiências absurdas e extraordinárias. Por isso ele é o pai da fé. E Deus se revela também como o Deus de Isaac. Isaac, esse filho da promessa, aquele que por muitas vezes persistiu em cavar os poços que haviam sido enterrados, aquele que resolveu andar no trilho do seu pai, Abraão, aquele que em tudo o que fazia as pessoas apontavam e diziam: ele é o filho da promessa. Alguém que carregava uma marca, alguém que chancelava a autoridade de Deus de poder dizer: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Só que agora, diante de Moisés, um homem sem esperança, sem expectativa, Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Tem alguma coisa errada, porque aceitar que Deus é o Deus de Abraão é uma coisa, o pai da fé. Aceitar que Deus é o Deus de Isaac também é razoável. Agora, compreender que Deus se revela como o Deus de Jacó, porque se você não sabe, assim como o seu pai, o seu nascimento também foi diante de uma impossibilidade. A sua mãe, Rebeca, era estéril, e o seu pai, Isaac, havia orado ao Senhor durante 20 anos para que Deus abrisse a madre da sua mãe, e Deus ouviu a oração de Isaac e abriu a madre de Rebeca, e ela engravidou. 2 crianças estavam no seu ventre, Jacó e Esaú, e ela sofria muitos desconfortos durante a gestação, e em algum momento Deus usou alguém dizendo: 2 nações estão no seu ventre, e a que sair primeiro do seu ventre vai estar sobre o jugo da que sair depois. Ou seja, o primogênito, ele vai servir ao caçula. Deus já havia determinado como seria, e no nascimento a Bíblia fala que Esaú nasceu primeiro, e ele era peludo, cabeludo, e Isaac, Jacó, nasceu segurando no seu artelho, e por isso o seu nome Jacó, dando uma referência de que ele talvez, segundo algumas traduções, gostaria de ter saído antes, gostaria de ter sido o primogênito. Na cultura judaica, o primogênito tem uma parte a mais na herança, e na ausência do pai, ele recebe, claro, a bênção de Deus sobre a vida dele, e também tem a responsabilidade de conduzir a família. Jacó se transformou em alguém que invejava o direito de primogenitura do seu irmão. Não se sabe, por influência daquilo que foi dito a ele, de que ele queria no nascimento. O fato é, Jacó se transformou em alguém que fez tudo errado na vida, Tiago. Sabe alguém que fez tudo errado na vida? Alguém que era mentiroso quanto mais, que vivia tentando passar a perna em todo mundo, que queria tirar vantagem de tudo e todos. Jacó foi esse homem, um usurpador, um enganador.
A Bíblia fala que Jacó, junto com a mãe, ao saber que o pai havia dito para o irmão que queria abençoá-lo, já estava cego, a mãe diz: faz o seguinte, pega um animal, eu vou preparar comida, você vai vestir a roupa do seu irmão e você vai se apresentar ao seu pai para que ele te abençoe. Aproveita, porque o seu irmão foi caçar um animal. Jacó pegou a roupa do irmão, pegou pele de animais, colocou sobre ele, porque o irmão era peludo, e se apresentou diante de Isaac, dizendo para ele: ô meu pai, eu vim aqui com esse guisado para que o Senhor me abençoe. Isaac já era cego e disse: quem está aí? E ele disse: sou eu, Esaú, mas a voz é de Jacó, chegue mais perto. E quando ele chegou mais perto e sentiu o perfume do campo nas roupas de Esaú que estava sobre Jacó, ele disse: é o meu filho Esaú. Colocando a mão sobre o braço que estava coberto de peles de animais, representando a pele de Esaú, ele disse: é você, meu filho. E ele se alimentou daquele guisado, colocou a mão na coxa de Jacó e o abençoou, dizendo que ele seria próspero, dizendo que ninguém resistiria a ele, dizendo que ele seria aquele que levaria a bênção do Deus da vida dele. Jacó sai dali e agora Esaú chega com aquele guisado. Isaac, assustado ao ouvir a voz, diz: quem está aí? E Esaú diz: sou eu, meu pai, preparei esse guisado para que o Senhor me abençoe. E ele diz: eu não tenho mais bênção. O seu irmão veio aqui e ele me enganou, ele enganou você. E ele roubou a sua bênção. Esaú chora desesperadamente e a Bíblia diz: pai, por favor, me abençoe. E ele diz: eu não tenho mais bênção para você, porque a única bênção que eu tinha eu liberei sobre a vida do seu irmão. Ele insiste e Jacó então diz para ele: o seu irmão sempre será maior do que você e a espada não será apartada da tua vida. Ele sai dali angustiado e rumores da família revelam que após a morte do pai, ele intentaria a morte contra Jacó. Jacó então foge e vai para 600 e poucos quilômetros de distância para a casa do seu tio Labão. E lá, cansado de enganar a todo mundo e tentar a todo momento prosperar na vida, tirando proveito de todo mundo, a conta chega. Porque não importa, querido, quanto tempo a gente viva, mais cedo ou mais tarde, aquele que planta, colhe. Porque na vida é como um cartão de crédito. O banco pode até estar em greve, mas se você plantar, a fatura vai chegar. E chegou para ele durante 14 anos sendo enganado pelo sogro. Durante 14 anos sendo injustiçado e pagando por tudo aquilo que ele fez. E agora ele precisava fugir novamente. Porque todo homem, quando entra em crise ou decide enfrentar a vida e viver o extraordinário, ou ele decide viver fugindo por medo de coisas que ele fez ou deixou de fazer. Um pastor americano chamado T.D. Jakes diz que a forma como você lida no seu dia a dia revela de que maneira Deus vai colocar você no extraordinário, Caleb. De que forma você revela quem você é na segunda-feira, na terça-feira à tarde, na quarta-feira à noite, diante das crises que você vive, existenciais, que fazem parte da nossa vida. E a Bíblia diz que Jacó, ao fugir do sogro, ele vai para um vale chamado Vale de Jaboque, e lá ele luta com um anjo e prevalece com esse anjo. E o anjo, ao ver que ele está prevalecendo, toca na junta da sua coxa e desloca. E o anjo diz para ele: a partir de hoje, o seu nome não é mais enganador. A partir de hoje, o seu nome será Israel. Repita: Israel. Deus fez questão de mudar o nome de Jacó, dizendo para ele que a pior parte dele continuava dentro dele e iria permanecer ali, mas agora morta. E voltando para esse texto, Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu
sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. A pergunta que fica, Tiago, por que Deus não disse aqui que era o Deus de Israel? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Israel e não de Jacó, um enganador. Porque tudo que Moisés queria ouvir aqui, nesse momento, é que Deus é capaz de usar pessoas imperfeitas, pessoas que não seguem um padrão normal e natural de uma sociedade hipócrita. Deus é especialista em levantar improváveis. Deus é especialista em usar pessoas que aos olhos de uma sociedade não prestam para nada. Porque existem pessoas que se deformam e nunca mais são as mesmas quando ouvem na sua infância, adolescência ou juventude: você não vai prestar para nada nessa vida. E são pessoas que vivem uma vida inteira fugindo. A coisa que o diabo, ele mais deseja tirar de você, não são os bens materiais, não é aquilo que você lutou a vida inteira para conquistar. O que Satanás e os seus demônios tentam a todo momento tirar de você é a sua identidade. Porque no exato momento em que a sua identidade é roubada de você, você deixa de ser quem você é. Você perde o norte, você perde a capacidade de enxergar a despeito do que você foi, quem você é em Deus. Deus revela para Moisés que não é somente um Deus de pessoas perfeitas. Deus revela para Moisés que não é somente um Deus de pessoas santas, de pessoas que casam virgens, mas ele revela para Moisés que ele é um Deus de pecadores, que ele decidiu ser um Deus de pessoas que usaram drogas em algum momento da sua vida, que viveram uma vida de promiscuidade, de prostituição, envolvidos com pornografia, mas que em algum momento, ao serem alcançados pela graça, tiveram as suas vidas transformadas. Deus é especialista em levantar pessoas improváveis, pessoas que aos olhos naturais nos assustam, dizer: fulano, caramba. Uma jovem, um casal teve aqui no culto da manhã, e aí comprou um livro lá atrás, e a menina, eles moram em Campos, e aí chegaram para Glautinho e falaram assim: rapaz, eu estudei com você. A menina falou para ele: você era um satanás na escola. Aí Glautinho: um satanás? Se perguntasse para ela naquela época: esse menino vai dar para quê na vida? Não vai dar para nada. Quantas são as vezes que pessoas falam isso de nós? E quantas são as vezes que nós damos ouvido e acabamos acreditando nisso, mas Deus não acredita naquilo que as pessoas falam ao seu respeito, porque Deus decidiu ser o Deus da sua vida, mesmo você sendo um pecador e tendo uma história difícil. E Deus resolveu colocar aqui exatamente o nome de Jacó e não de Israel, para mostrar para mim e para você que todos nós temos um Jacó dentro de nós. Todos nós temos um Jacó dentro de nós. Todos nós temos um passado mal resolvido. Todos nós temos uma vírgula. Todos nós temos um porém. Todos nós temos algo na nossa história que nós nos envergonhamos daquilo que fizemos ou daquilo que deixamos de fazer, do lugar que fugimos, de um posicionamento que não tivemos. Mas é curioso demais, porque agora Moisés tem 80 anos de idade. E com 80 anos de idade, imagine você o que Moisés tinha dentro da sua mochila: rejeição, abandono, sentimento de fracasso, sentimento de impotência, culpa, medo. E o que falar de Jacó, que era considerado alguém que a vida inteira... Tem uma mensagem minha no YouTube, tem uns 6 anos que eu preguei ela: fiz tudo errado, e agora? Que eu falo sobre Moisés, que eu falo sobre Jacó, que fez tudo errado na vida, tudo errado. Era aquele cara que ele queria ser abençoado de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele fazia tudo, até o momento que ele teve um encontro com Deus, e ele teve a sua vida transformada, porque todo mundo, depois de ter um encontro com a graça de Deus, nunca mais é o mesmo, querido.
A graça de Deus tem o poder de nos transformar, de mudar a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o nosso passado. E Deus diz: eu sou o Deus da sua vida. Mesmo você tendo feito coisas erradas, sobre as quais você se envergonha, eu decidi levantar você. Deus decidiu usar Moisés para uma grande obra, e Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você que talvez a sociedade e os homens tenham até se esquecido de você, ou até avaliem que você não tem a menor condição, mas Deus não se esqueceu de você. Deus continua contando com você e comissiona você para uma grande obra. A gente sempre acha que quando a gente fala sobre chamado de Deus, não, eu não tenho o dom da fala. Escute isso. Moisés, apesar de toda esse currículo que ele tinha, poliglota, estudou na Universidade do Sol, formado em areógrafo, Moisés, ele era gago. Moisés tinha dificuldade na sua fala, e Deus chama ele para uma missão que seria necessário que ele falasse. Isso para Deus não é nada. Espera aí que ele vai resolver. Deus vai produzir um milagre na vida de Moisés. Ele poderia ter feito isso, sim ou não? Mas Deus não fez. Deus não curou a gagueira de Moisés. Assim como no The Chosen, em um trecho que está no The Chosen lá, em um dos apóstolos chamado Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, porque o outro era irmão de João. E o Tiago, ele mancava, ele tinha dificuldade de andar. E Jesus diz que enviaria eles para fazerem obras maiores e curar os enfermos. E Tiaguinho chama Jesus mancando, dizendo: mestre, por favor, eu estou confuso. Pois não, Tiaguinho. Ele disse: o senhor falou que vai enviar a gente para curar os enfermos? Sim. E qual é a dúvida? Pois é, a dúvida é como é que eu vou curar os outros se eu estou precisando de cura. Porque a nossa ótica natural é que para a gente ser usado por Deus, a gente precisa estar perfeito. A gente precisa ser 100% segundo os padrões do que a sociedade diz. Um dia eu fui chamado, e o Vinícius foi com a gente, lá em Cachoeiras de Itapemirim, orar por um irmão que estava tomado de câncer. E eu estava com um problema na minha perna, eu tive uma necrose óssea na cabeça femoral, usando muletas. Eu fui orar por aquele homem, porque eu acreditava que Deus poderia curá-lo. E dinheiro não era problema para ele. Aquele homem que possuía jazidas de granito na Bahia, que o pai havia deixado para ele, um homem muito rico, de muitas posses, e que com 41 anos de idade estava num desespero, lutando contra o câncer. Entrou dentro do hospital Albert Einstein e disse para os médicos: dinheiro não é problema, mas o dinheiro não salva. Tem coisas que só Jesus pode fazer. E quando chegou na porta dele, Vinícius estava comigo. Eu com a muleta, uma dor infernal. Eu falei: eu vou deixar a muleta no carro. Como é que eu vou orar por cura com uma muleta? Quando o cara vê essa muleta, e eu deixei no carro, e eu fui andando, eu falei: eu não vou mancar para eles não perceberem. Uma dor terrível. E de repente, o Rodrigo me recebe, e recebe a gente com muito carinho, usando uma muleta. E o irmão diz: ih, tá igual o pastor, ele deixou no carro. Foi, Vinícius? Eu fui desmascarado. É essa hipocrisia que a gente vive. Que para eu orar por você, eu preciso estar curado. Como quem o poder é meu, ou vem de mim, ou sou eu que tenho a ver com ele. Paulo, ele traduz muito bem isso, dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que, a despeito de um passado mal resolvido, que uma vida de fuga diante de coisas que você deveria ter feito e não fez, diante de posições que você abandonou, Ele continua contando com você. Ele continua dizendo para você que você não é a sua dor, você não é o seu passado.
O seu passado, ele revela uma parte de um Jacó que existe dentro de você, assim como existe dentro de mim. Mas onde habitou um Jacó, ao ser encontrado pela graça, sempre vai habitar um Israel, um novo homem, uma nova mulher de Deus. Todos os dias o Jacó que habita dentro de mim, ele tenta falar mais alto e dizer para mim aquilo que a minha carne diz que eu tenho que fazer. A diferença é a gente entender que onde abundou a graça, nada mais vai conseguir subsistir. O pecado por um momento pode até ter existido ali, mas ao ter um contato com a graça, ela sempre será muito maior. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e faça dessa canção a sua oração, pedindo a Deus que dê forças a você para entender que não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com o seu passado mal resolvido, tem a ver com a escolha de Deus de querer levantar na terra um improvável, mas vencedor. Eu declaro profeticamente nessa noite a revolução dos improváveis nesse lugar. Que Deus possa pegar você aí no seu lugar e declarar sobre a sua vida que Ele conta com você a despeito da sua gagueira, porque todos nós temos algum tipo de gagueira na nossa vida que nos limita, que nos aprisiona. Mas eu declaro profeticamente que apesar da sua gagueira, Deus vai levantar você para uma grande obra. Assim como Ele levantou Moisés com 80 anos de idade. Levante suas mãos aos céus e declare para o Deus da sua vida: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, feche seus olhos. E eu queria que você trouxesse à sua memória agora as mochilas que você tem carregado. Situações mal resolvidas, pecados que têm te dominado, coisas que você olha e não consegue ver a possibilidade do agir do Espírito Santo hoje na sua vida. Você que realmente se vê como um improvável, eu queria que você fechasse seus olhos. E se você se vê hoje nessa condição, eu queria que você erguesse suas mãos em sinal de rendição. Você que sabe que tem um chamado, tem uma promessa, mas não consegue vislumbrar a possibilidade de se tornar real, porque você carrega um peso muito grande de culpa, de dor, de rejeição. Erga as suas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não chamou pessoas perfeitas para andar ao seu lado. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor resolveu chamar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor chamou os fracos para confundir os fortes. O Senhor chamou aquele que ninguém queria, aqueles que estavam à margem, para fazer uma grande obra. E nessa noite o Senhor tem convocado pessoas para, a partir de agora, parar de olhar para aquilo que já se foi, esquecer das coisas que para trás ficaram e olhar para o alvo. Ah, Pai, nada pode impedir aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ah, Deus, verdadeiramente o Senhor vai nos usar, é porque nós não podemos sozinhos. Ah, Pai, o Senhor vai nos usar porque nós não somos perfeitos, porque nós somos errantes. É o seu poder trabalhando em nós, para que todos vejam o reflexo da sua glória. Ah, Deus, é como tesouros em vaso de barro. E eu quero te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor venha pinçar pessoas, que nessa noite o Senhor venha mudar mentalidades, que nessa noite, Pai, o Senhor venha realinhar propósitos. Homens e mulheres que estão com as mãos erguidas, reconhecendo que não tem condições nenhuma de serem alvos dessa graça. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha superabundar a graça. Onde habitou o pecado, que habite agora a graça. A partir do arrependimento, a partir, Pai, de um reposicionamento, que nós possamos, assim como o Senhor fez na vida de Jacó, sermos conhecidos, não por quem nós somos, mas pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. E eu oro em nome de Jesus, nos leve em paz para o nosso lar, que aonde nós tocarmos as nossas mãos ali prospere,
Que onde nossos pés tocarem, o nome do Senhor seja exaltado. Que os nossos celeiros estejam sempre fartos. E que a sua graça, que é melhor do que qualquer coisa, seja uma constante na nossa vida. Vá em paz, Deus te abençoe. E você que pode, aplauda Jesus. Uou!